Se existe um personagem que é instantaneamente reconhecido em qualquer lugar no mundo, é Hanzo Hasashi, ou o temido Scorpion, um ninja espectral e o mascote de Mortal Kombat. Mas hoje não estamos aqui para apalpar sua popularidade entre os fãs, mas sim ver se o cara é tudo isso mesmo. Será que Scorpion é poderoso de fato ou é só hype? E para responder essa pergunta, vamos analisar seus poderes, história, força e velocidade. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para nunca perder um vídeo novo. Como existem duas linhas do tempo em Mortal Kombat, eu vou falar a história condensada de cada, enquanto, é claro, exploro os poderes de Scorpion, que em geral são bem similares. As origens de Scorpion são praticamente idênticas nas duas linhas do tempo, com algumas ressalvas. Na antiga e na nova, Hanzo Hasashi é um membro do clã ninja Shirai Ryu e estava entre os melhores, se não o melhor shinobi do clã. Ele recebeu o nome de Sazori, que significa escorpião em japonês, devido às suas incríveis habilidades ninja. Na linha do tempo atual, existe uma pequena diferença. Hanzo era o líder do clã Shirai Ryu e marido de Kana e pai de seu filho recém-nascido, Jubei. No entanto, sua felicidade foi interrompida quando o clã Lin Kuei atacou sua aldeia. E apesar de Hanzo ter lutado brevemente, ele foi morto pelo assassino Lin Kuei, Sub-Zero. Hanzo foi jogado diretamente para o submundo, onde foi atormentado todos os dias. Mas surpreendentemente, ele não queimava no submundo. E isso intrigou o necromante Quan Chi e imbuiu Hanzo com o fogo infernal de lá. Enquanto queimava, Hanzo foi prometido por Quan Chi que receberia vingança e justiça por seu assassinato e o massacre de seu clã ninja e família. E é claro que nesse ponto do tempo, Scorpion não sabia que quem tinha realmente matado sua família era ninguém menos que o próprio Quan Chi. Agora vamos explicar o que Hanzo pode fazer como um humano e também como um espectro. O estilo de Hanzo é advindo da sua maestria nas artes do Shirai Ryu, e ele é proficiente em Hapkido, Pigua, Moifan e o Ninpo, a arte do ninjutsu. Ele utiliza de golpes inortodoxos como uma tesoura entre as pernas do inimigo e agarrar eles enquanto os mesmos estão pulando. Hanzo é um mestre em Kyoketsu Shoge, uma arte que usa uma kunai amarrada em uma lança ou uma corrente que é jogada em direção ao inimigo. Scorpion, no caso, crava essa kunai no peito do inimigo e puxa ele para perto. Em Mortal Kombat 9 e 10, Scorpion pode lançar uma versão aprimorada dessa técnica chamada de Flame Spear, que arremessa duas lanças ao mesmo tempo, ambas cobertas pelo fogo do inferno. Após Scorpion se tornar um espectro, suas habilidades são exponencialmente mais fortes. E ele ainda recebe habilidades de manipular esse fogo infernal de formas muito criativas, como se teletransportar e ativar essa habilidade sem fazer um gesto, somente com um mero pensamento. Muitas vezes esse ataque é utilizado na forma de ataque surpresa ou emboscada. Ele também pode teletransportar outros seres para o submundo junto com ele. Scorpion também pode abrir portais para o submundo, pode imbuir a si próprio para ficar mais poderoso ou se tornar mais difícil de ser acertado devido à temperatura, pode imbuir uma parte do seu corpo com essas chamas para deixar o ataque em questão ou até suas armas muito mais letais. E até pode soprar fogo pela boca caso ele remova sua máscara. Sua manipulação dessas chamas é tão avançada que ele pode manifestá-las no chão para queimar seus inimigos. Pode usar projéteis de fogo
e até invocar lacaios demoníacos que podem se autodestruir. E por fim, ele pode fazer um freestyle com sua kunai para atacar o inimigo múltiplas vezes. Devido ao fato de Scorpion ser um espectro que manipula as chamas do inferno, ele é imune ao elemento fogo em geral. Por ele ser um espectro, a sua natureza já é imune à morte, pois sua alma ainda está ligada à vingança, permitindo que ele persiga seus alvos incessantemente. Ele é capaz de ressuscitar mesmo que seu corpo físico seja totalmente destruído, como demonstrado em Deadly Alliance, onde ele foi supostamente morto por Quan Chi quando ele o chutou em uma poça de ácido no mapa Acid Bath, mas retornou eventualmente. Ele também voltou à vida nas HQs de Mortal Kombat 10 após Havik ter o eliminado brutalmente ao destruir seu peito e pulmões. Porém, a força total de Scorpion, o espectro, depende do tempo que ele permanece no submundo, ou se ele já está por lá e seu inimigo também. Essa ligação ao submundo se provou ser vantajosa quando ele levou Quan Chi para as profundezas do inferno, onde a magia dele é diminuída e a de Scorpion é aumentada. Mesmo depois de ser totalmente ressuscitado após Mortal Kombat 9, é revelado nas HQs de Mortal Kombat 10 que os poderes de espectro de Scorpion e o fogo do inferno dependem de sua própria dor emocional, pois ele precisa reviver sua maior vergonha, como a morte de sua família e clã, ou testemunhar o sofrimento de seus aliados como Takeda, para usar esse fogo. E ao fazer isso, Hanzo se torna mais parecido com um espectro, cercado pelo fogo do inferno, e seus poderes aumentam tremendamente, a ponto de poder se aproximar de divindades como Raiden, que estavam sendo empoderadas por uma Kamidogo. Porém, tem um lado ruim. Se ele usar esse poder por muito tempo, ele pode acabar sendo consumido por ele, e esse fogo pode até destruir sua existência. E como mostrado nas HQs de Mortal Kombat 10, até a persona Scorpion de Hanzo pode sobrepujá-lo caso isso aconteça, resultando em uma personalidade menos razoável e mais hostil. Como muitos ninjas, Scorpion é bem versado na arte do combate armado. Ele empunhou várias armas ao longo dos torneios, desde machados até o mais recente gêmeo Ninja Do. Sua arma mais recorrente é, claro, a kunai presa a uma corda resistente ou uma corrente, que representam o ferrão do escorpião. Às vezes, essa lança que Scorpion joga é fortalecida com o fogo infernal para obter mais poder. Várias representações dessa lança foram feitas antes de Deadly Alliance. Ela foi mostrada como uma corrente amarrada a uma massa nos quadrinhos, ou uma criatura senciente e serpentina que surgia de dentro de sua mão, como nos filmes. Mas é claro, isso não é canônico. Durante Mortal Kombat Deception, Scorpion teve um boost massivo de poder por parte dos Elder Gods, para que ele pudesse derrotar o Rei Dragão Onaga. No entanto, como sabemos, Shujinko é aquele que mata Onaga antes que Scorpion tenha a chance. Em Mortal Kombat 11, as suas habilidades são expandidas, mostrando que ele retém muitas das suas habilidades adquiridas como um espectro. Isso tudo enquanto está na forma humana. Hanzo, mesmo em forma humana, agora tem a habilidade de se transformar em um esqueleto de fogo, que incinera tudo o que toca, além de poder cuspir fogo e atacar o oponente com outras formas utilizando esse fogo. Sua habilidade de se envolver no fogo do inferno torna imune a outros tipos de fogo, como mostrado quando Sector utiliza seu lança-chamas em Scorpion e não tem dano algum. Na verdade, a sua manipulação do fogo é tão alta que ele pode acender a sua chama a uma temperatura insana. Na verdade, ele pode esquentar e aumentar a temperatura das coisas e de sua lâmina a pelo menos 1200 a 1300 graus Celsius, devido ao fato da lâmina ficar branca. Como Scorpion, ele mantém essas mesmas características. Porém, agora, ao se teletransportar, em alguns casos ele será cercado por um tornado de fogo que incendeia tudo ao redor quando ele aparece.
Então podemos ver que ele é extremamente versado no uso do fogo infernal. Mas ele tem um resumo de combate bem impressionante, mas também perdeu bastante, especialmente para o primeiro Sub-Zero, Bi-Han. Na antiga linha do tempo, durante o jogo Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero, ambos Hanzo e Bi-Han receberam a mesma missão por Quan Chi, sem saber um do outro. Os dois, é claro, acabaram se encontrando e Scorpion foi derrotado em batalha. Consequentemente, sua família e seu clã foram massacrados por Quan Chi como pagamento ao Lin Kuei. A alma de Scorpion foi enviada para Netherrealm, ou o Submundo. Scorpion, então, teve sua chance de lutar contra Sub-Zero de novo quando ele foi para a prisão das almas nesse reino, mas foi derrotado novamente. Já na linha do tempo atual, o clã Shirai Ryu era conhecido por trazer o ninjitsu e outras artes marciais secretas da China para o Japão. E um dia, Scorpion, sua família e clã foram exterminados pelo necromante Quan Chi e seus servos. E é claro que Quan Chi incrimina Bi-Han. A alma de Scorpion foi jogada no submundo, mas foi misteriosa e inesperadamente ressuscitada por Quan Chi. Na linha do tempo antiga, 2 anos após a sua morte pelas mãos de Sub-Zero, ele volta para a Terra e participa do torneio Mortal Kombat de Shang Tsung. E tudo que ele queria era derrotar Sub-Zero. E também tem o fato de Quan Chi ter dito que se ele fosse derrotado novamente, sua alma seria lançada no esquecimento. No entanto, não seria até depois da derrota de Goro pelas mãos de Liu Kang que ele pegaria Sub-Zero desprevenido e se vingaria finalmente. Após isso, ele retorna ao Submundo. Já em Mortal Kombat 9, as coisas ocorrem da mesma forma, mas Scorpion criou um currículo bem impressionante nos primeiros 10 minutos. Ele derrotou Kung Lao e Nightwolf, que queria tentar ajudá-lo a ver outro caminho. Mas essas lutas impressionaram tanto Shang Tsung que ele disse que em breve Scorpion lutaria com Sub-Zero. Scorpion ainda venceu 2 ninjas Lin Kuei, Sector e Cyrax. Cyrax, nesse ponto, era um ninja tão poderoso que tinha capacidade de derrotar Shiva e Baraka ao mesmo tempo. E posteriormente ainda derrotou Johnny Cage. Raiden, que tinha visões do futuro, tentou convencer Scorpion para que ele não matasse Sub-Zero, porque se ele fizesse isso, um grande inimigo iria surgir. O Deus do Trovão promete falar com os Elder Gods a fim de ressuscitar o clã de Scorpion. Mas na hora da verdade, Scorpion leva Sub-Zero ao submundo e o derrota. Mas Quan Chi usou táticas psicológicas para colocar Scorpion ao limite. E apesar de Scorpion considerar as palavras de Raiden, ele acabou cedendo à vingança. Então Bi-Han é destruído por Scorpion e Noob Saibot nasce. E aqui precisamos estabelecer uma pequena noção de níveis de poder. Scorpion já lutou com Liu Kang base, apesar de ter sido derrotado. Mas isso não é nada, pois precisamos olhar um pouco para Kuai Liang, que é extremamente poderoso. Ele derrotou seres como Ermac, Goro, Kintaro e Shiva. Para termos uma ideia, Shiva sobreviveu quase 100 arranhões a uma enorme explosão no seu navio, pois Havik lançou um ataque com o amuleto de Shinnok, que explodiu completamente o navio. E Kintaro sobreviveu a uma explosão gigantesca que quase destruiu toda a sua armada. Inclusive, até guerreiros Oni poderosos podem destruir paredes de uma fortaleza gigantesca. E Sonya derrotou esse monstro. E Ermac é tão forte, se não mais forte que esses que citei. Mas o feito mais insano de Scorpion vamos analisar posteriormente. Mas só com isso podemos ter uma ideia que o cara é muito forte. Em Mortal Kombat 2, Scorpion surge por ordens de Quan Chi, porque estava extremamente pistola que aparentemente Sub-Zero tinha voltado à vida. Mas ele não sabia que esse Sub-Zero não era Bi-Han, e sim Kuai Liang, o irmão mais novo. O interessante é que nessa linha do tempo, após ele testemunhar Kuai Liang poupando a vida de seu oponente e descobrir que de fato esse Sub-Zero não era o seu assassino, para se redimir pelo seu passado, Scorpion jurou proteger Kuai Liang.
Já em Mortal Kombat 9, nos eventos que recontam Mortal Kombat 2, Scorpion descobriu que Kuai Liang não era o Sub-Zero que ele conhecia, e quando batalhou com ele, Kuai Liang queria lutar pela honra do irmão caído, e Scorpion perde a luta. E antes dele terminar o serviço e mandar o espectro para o submundo, os ciborgues Lin Kuei aparecem para capturá-lo. A participação de Scorpion em Mortal Kombat 9 acaba durante a invasão de Shao Kahn na Terra. Raiden vai ao submundo para ter uma audiência com Quan Chi, mas encontra Scorpion e diz que está decepcionado por ele ter matado Bi-Han e ter ficado ao lado de Quan Chi. Scorpion perde a cabeça e tenta lutar contra Raiden, mas é facilmente derrotado. Mas na linha do tempo original, quando Shao Kahn invadiu a Terra em Mortal Kombat 3, ele tentou conquistar o submundo também, mas não conseguiu. E Scorpion foi liberado por causa disso e começou a caminhar pela Terra mais uma vez. Shao Kahn sabia que Scorpion era poderoso e o alistou para suas forças. Mas quando Scorpion descobriu que Sub-Zero era um dos guerreiros escolhidos pela Terra, ele se voltou contra Shao Kahn e ficou do lado dos guerreiros da Terra. Quando Shao Kahn e seus capangas foram derrotados, Scorpion voltou ao submundo. Em Mortal Kombat 4, ele finalmente descobre a verdade sobre Quan Chi e sua família. E depois que Scorpion derrota Kuai Liang, ele descobre a verdade. E o feiticeiro tenta transportar Scorpion de volta para o submundo, mas pensando mais rápido que ele, o espectro mandou os dois de volta para outro lugar no submundo. Em Mortal Kombat Deadly Alliance, ficamos sabendo que Scorpion estava em um reino no submundo que aumentava os seus poderes e reduziam os de Quan Chi, e o feiticeiro era brutalizado todos os dias por anos. Quan Chi só fugiu por causa de um acordo com os Onis Dramin e Moloch. E mesmo depois de fugir, Scorpion ficou na sua cola, perseguindo ele até o palácio de Shang Tsung, onde foi emboscado pelos dois Onis, que também haviam escapado do submundo. Scorpion até que lutou muito bem, mas foi jogado em um vórtex de almas, conhecido como Soul Nado, e os Onis acreditavam que isso iria eliminar o espectro ninja de uma vez por todas. No próximo jogo, vimos talvez um dos Scorpions mais fortes de todos. Em Mortal Kombat Deception, ele ficou muito mais forte, porque ele conseguiu escapar para o vazio antes de ser destruído e conheceu os Elder Gods. E para acabar com os planos insanos de Onaga, que queria desfazer os reinos e literalmente se tornar o One Being, eles aumentaram o seu poder e fizeram de Scorpion o campeão dos Elder Gods. Mas na verdade, Scorpion não teve a oportunidade de matar Onaga, e quem fez isso foi Shujinko. Porém, os Elder Gods ressuscitaram o clã Shirai Ryu, mas trouxeram eles de volta como guerreiros gerados pelo inferno como o próprio Scorpion. Então ele tentou matar os irmãos edenianos Taven e Dagon para se vingar dos Elder Gods, mas foi derrotado pela força colossal de Taven. Na batalha final da pirâmide, em Mortal Kombat Armageddon, Scorpion chega muito longe e é um dos poucos que consegue escalar a pirâmide, mas é morto e tem suas costas perfuradas pela lâmina Kori de Sub-Zero. Nas HQs de Mortal Kombat 10, Hanzo volta à vida após os eventos de Mortal Kombat 9 e continuou com seus poderes do submundo e reconstruiu o Shirai Ryu para proteger a Terra. E começou fazendo isso, salvando Kenshi e seu filho Takeda de Su-Hao, do Dragão Vermelho, ao eliminá-lo de vez. Ele então tomou Takeda sob sua proteção e o doutrinou do caminho dos Shirai Ryu. Inclusive, Scorpion foi um jogador-chave nessas HQs para impedir o vilão Havik, que fez um trato com Quan Chi para conseguir o amuleto de Shinnok em troca de uma magia de sangue muito poderosa. Havik podia controlar qualquer um que ele cortasse com as Kamidogos e podia controlar qualquer um também. Até mesmo deuses como Raiden não estavam imunes. Scorpion lutou pela sua vida contra Raiden, que estava sendo influenciado pela Kamidogo.
Scorpion tenta uma cartada final ao socá-lo tão forte que acabou quebrando os ossos do rosto de Raiden. Ele acerta sua kunai e o enforca com sua corrente, pois ele achava que Raiden tinha matado Takeda, mas na verdade ele estava vivo. E devido aos ferimentos em Raiden, o sangue ruim foi purgado. E esse é o maior feito de Scorpion. Raiden, na linha do tempo antiga, foi dito de ter destruído civilizações na sua luta contra Shinnok. Thousands of years ago, in a battle with the fallen elder god known as Shinnok, I was responsible for the death of an entire civilization. To rid all realms of Shinnok's menace, I waged a war that plunged the Earth into centuries of darkness and banished Shinnok into a place called the Netherrealm. E no seu final de Mortal Kombat 2, que não é canônico, mas é uma informação adicional, é dito que a batalha de Shao Kahn e Raiden fez o planeta tremer até seu núcleo. Então, como essa citação não é canônica, vamos considerar o que é dito sobre destruir uma civilização. E vimos que Raiden de fato tem essas capacidades no início de Mortal Kombat Deception, onde ele tira sua própria vida para tentar impedir o dragão Onaga e cria uma enorme explosão. Então o fato de Raiden destruir civilizações não é tão longe e, no mínimo, na minha opinião, ele poderia aniquilar cidades inteiras e também ele é capaz de cobrir o seu templo inteiro em raios. Mas eu não acho que Scorpion seja mais forte que Raiden, mas ele pode ferir e acompanhar o mesmo, pelo menos um pouco, garantindo a ele poderes próximos a seres capazes de afetar cidades inteiras. E isso vai fazer ainda mais sentido na próxima luta, que é contra ninguém menos que Kuai Liang. Estava sendo possuído e empoderado por magia de sangue. Seu poder aumentou a um nível tão absurdo que ele pôde congelar uma cidade inteira e toda a sua população. Sub-Zero nesse ponto era tão poderoso que estava sobrepujando Hanzo facilmente e até congelou ambos Takeda e Hanzo. Scorpion até foi para cima de Sub-Zero e venceu, mas nesse ponto, Sub-Zero já não estava mais com os poderes aumentados e sequer queria lutar. E Sub-Zero é muito inferior a Raiden, então já podemos ver um padrão aqui. Inclusive, como eu disse sobre a persona de Scorpion, ele já lutou contra a versão espectral de si mesmo, que poderia ferir Raiden assim como ele fez, e venceu. Em Mortal Kombat 10, Scorpion infelizmente é bem estranho. Ele é aniquilado por Johnny Cage no passado, vence Frost, vence Kuai Liang e fez uma caçada absurda a Quan Chi. E quando eventualmente colocou as mãos no feiticeiro, nós vimos o que aconteceu. Mas se tratando de Kuai Liang, ele não queria lutar para valer, e sim estabelecer uma amizade entre ambos. Em MK11, ele e Sub-Zero se juntam para acabar com os Lin Kuei, e até acabam derrotando uma Frost cibernetizada e empoderada por Kronika. Eles derrotam também Noob Saibot, liberam Cyrax e ainda matam Sector. Scorpion novamente enfrenta uma outra versão sua, só que sua versão passada, devido ao fato dos eventos de Mortal Kombat 11 serem ligados a um Armagedon temporal criado por Kronika, onde versões passadas e futuras se encontram. O Scorpion do passado era um tolo e acreditava nas palavras de Kronika. E depois de uma boa surra, o Scorpion do passado perde. Hanzo diz a Scorpion que um dos objetivos de Kronika seria ressuscitar Shinnok, o ser que, querendo ou não, é responsável pela morte de sua família e clã. Como sabemos, Scorpion tem uma das mortes mais broxantes de Mortal Kombat pelas mãos de D'Vorah. Ele diz ao Scorpion do passado que os guerreiros do Shirai Ryu são definidos pelo seu coração e não sangue, e então morre. Já o Scorpion do passado vai até o Templo do Fogo e derrota Sub-Zero. Na batalha final, ele luta contra as armadas de Kronika, mas é pego pela reversão temporal, assim como todo mundo sem ser Liu Kang. Na DLC Aftermath, ele perde para Fujin e não vimos mais ele. Então, Scorpion, canonicamente, sem contar os finais não canônicos, teria poderes no mínimo comparáveis a Kintaro, que pode sobreviver a explosões gigantescas.
e no seu auge, ele foi capaz de ferir Raiden. Porém, ele era inferior a Sub-Zero, que tinha o poder de congelar cidades. Então ele fica próximo a esse nível. E vale lembrar que Sub-Zero estava sendo empoderado por uma Kamidogo e magia de sangue. E devido ao fato de Sub-Zero e Scorpion serem meio equivalentes, com Sub-Zero sendo um pouco mais forte, em termos de velocidade ele é comparável ao Grande Mestre. E até mesmo personagens de baixo escalão como Kabal são capazes de brincar com projéteis de armas automáticas. Mas devido ao fato de ele ter derrotado em partes Raiden, e o próprio é dito de se mover na velocidade de raios naturais e utilizar raios naturais, podemos dizer que Hanzo está bem próximo em combate. E o fato de Shinnok poder bloquear esses ataques de Raiden a curta distância e Raiden ainda em partes poder lutar contra ele, nos mostra que ele é mais rápido do que pensávamos. Mas em geral, Scorpion no seu ápice está próximo a seres que podem afetar cidades e tem velocidades em combate massivamente hipersônicas. Um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, DJ007, David, Sunning Play, J Vieira e Muca. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.